Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal de educação da UniAlphaville. Eu sou a professora Solange Padilha e essa é a série Explicando Educação. O nosso tema de hoje será a educação que acontece nas organizações corporativas. Há muitos anos que as chamadas universidades corporativas existem e criaram um sistema de educação próprio. Qual será a importância para as organizações que a educação dos seus colaboradores aconteça no ambiente do trabalho? Será que o ensino que acontece nesses ambientes é muito diferente daquele que acontece nas universidades, nas escolas técnicas? Por que será tão importante para as empresas que a educação dos seus colaboradores aconteça dentro do seu ambiente? E como será o processo pedagógico desse ensino? Será que é muito diferente do que nós apresentamos, do que nós oferecemos na universidade? Bom, para falar desse assunto tão importante e um pouco desconhecido para nós que somos exclusivamente da área de educação, eu convidei um especialista, um doutor em administração, professor Danilo Nunes. Ele é doutorando na área de administração, como eu já falei, atuou muitos anos na gestão de universidades e faculdades, e atualmente ele atua na educação superior pública, mas que vai esclarecer muitas coisas que, eu confesso, até para mim é desconhecido, como o tema de hoje fala da educação que acontece nas organizações corporativas. O professor Danilo já está conosco, muito obrigado por ter dado um pouco do seu tempo para nós. Eu penso que o nosso assunto hoje será muito importante para todos os nossos ouvintes. E eu já começo te perguntando, Danilo, depois que você se apresentar um pouquinho para quem está nos ouvindo, por favor, nos explique essa tal de educação que acontece nos ambientes das organizações corporativas. Muito obrigada pela sua presença. Ok, Solange, muito bom dia para você, minha querida amiga, educadora, né, de sangue e alma, né, que eu tive o prazer de conhecer faz já uns 12 anos, né, Solange, que a gente vem militando aí na educação. Bom dia a todos aqui que estão assistindo essa live. É um tema que me empolga bastante. Não, eu como professor, quase todos os temas acabam me empolgando, né? Mas tem alguns que mexem mais com a gente, né? E esse é um deles, porque eu sou administrador de formação, né? Fui gestor de empresas muito tempo. Depois que eu digo, praticamente há 32 anos atrás, resolvi migrar para a educação, né? Também segui uma carreira docente, né? Segui a carreira de gestor educacional. Desses 32 anos que eu estou na educação, 28 como gestor, 20 área que eu me Está acontecendo alguma coisa aí na sua internet. Vamos lá. Vamos lá? Aliás, é uma área que eu me encontro há muito tempo, né? Porque tem tudo a ver, né? O papel da educação, o papel do docente, né? E a minha formação não só acadêmica, como a minha formação profissional também vai muito ao encontro dessa temática, né? Então é um prazer muito grande, né? Estar podendo falar aqui com vocês, e um prazer ainda maior que você já abre essa oportunidade de já me cutucando, né? Solange é assim, né? Ela fomenta o conhecimento, né? Cutucando as pessoas, isso é maravilhoso, né? Porque ao ser cutucado a gente tem a oportunidade de responder, e em cima dessas respostas, né? A gente traz com os argumentos, a gente vai discutindo. Mas assim, a educação corporativa, a educação... Eu vou tentar ser mais objetivo, Solange, porque aí você vai retroalimentando as perguntas, tá bom assim? Vamos fazer isso, então, tá bom. Vamos lá. Mas vamos falar um pouquinho já tem aluno seu aqui te falando, excelente, Wesley, excelente professor que tive na faculdade, saudade das suas aulas,
Você está, como você sempre disse, você está bem na foto. Oi, Wesley, quanto tempo? Estou vendo também, assim, é que não dá para a gente ver muito o chat, né? Mas estou vendo Eu vou também a olhando. Gi, Eu vou né? olhando Estou e vou vendo te a Gi. Ô, contando. Gi, um grande abraço para você. Solange, a educação corporativa, a gente sempre fala, né? E a gente fala mais na educação, né? Nas escolas. Eu vou parar de falar educação e por uma questão carinhosa, eu vou chamar sempre de escola, tá? Mas entendam-se, no nosso caso aqui, a universidade, né? Ok. Mas as escolas sempre falam da aproximação com o mercado de trabalho, o mercado de trabalho sempre fala da aproximação com as escolas, então isso aí é um discurso corrente, né, desses dois ambientes, né, o acadêmico e o corporativo, tá Sim. certo? Mas as instituições, o ambiente corporativo, eu acho que em algum momento, né, e no Brasil pontualmente, nós estamos falando de 30 anos atrás, né, porque esse movimento de, independente das parcerias, né, que existem e cada vez mais estão fortalecidas entre universidades, né, e organizações e empresas, né, independente disso, as organizações por si só, há 30 anos atrás, aproximadamente, esse movimento começou no Brasil em 1992, se não me falha a memória pela Arcor, né, começou a trazer o ambiente escolar, não só enquanto parceiros, né, mas ela começou a trazer o ambiente escolar para dentro das organizações. Ou seja, nós vamos fazer parceria com as escolas, mas também nós vamos criar a nossa estrutura, entre aspas, né, escolar dentro das organizações. Então, essa educação corporativa, que é um conceito prático, moderno, né, mas enquanto definição ela já é antiga, é esse olhar que o mercado corporativo teve em trazer, além das parcerias, firmar, né, o seu próprio centro de treinamento. Isso começou no Brasil com alguns nomes, né, vou falar o que é o nome mais conhecido hoje, que são as universidades corporativas, que nada mais é do que trazer o conceito da educação, ou, mais pontualmente, do ensino, para os muros, internamente nos muros das organizações. É isso que é educação corporativa. Tá? Mas a gente tem muita coisa ainda para falar sobre isso, Solange. Vamos lá. Tá, então, qual é a ligação entre produtividade, porque eu penso que deve ser o objetivo final de uma organização corporativa, organizar um processo de ensino próprio, não é? O que eu estou afirmando é real, o objetivo final é mexer com a produtividade, ou o foco é o comportamento, a propaganda institucional. Então, a pergunta é, como a corporação, qual é o real objetivo de uma organização corporativa trazer um processo de ensino no ambiente do trabalho? Olha que espetacular a sua pergunta. Olha aí, gente, uma educadora nata, né? Raiz, já usando as linguagens corporativas, resultados, produtividade. Bom, vamos lá, Solange. Vamos então resgatar um pouquinho, né, do conceito do processo educacional dentro das universidades, das escolas, né? Que para mim, né, via de regra, é muito mais um processo de ensino do que um processo educacional propriamente dito. Eu acho que deveria ser mais um processo educacional, mas por toda a característica de estrutura educacional que nós temos no Brasil, que eu não vou entrar agora nessa seara, né? Hoje se fomenta, com exceção das tops federais, mas né, hoje a estrutura está mais voltada para uma realidade próxima a uma qualidade do ensino do que é uma qualidade educacional, que é um conceito mais amplo, né? É um conceito que vai muito além do profissional que a gente pretende formar. É muito mais uma repaginação, ou se é que eu posso usar essa palavra, né? Do conceito maior de cidadania, onde, né, a variável profissional estaria dentro desse conceito maior de cidadania. E envolve muitas outras coisas, tá? Mas esse conceito de ensino, tá certo?
Eu fico muito bravo como educador quando fala assim, eu ouço sempre uma frase que eu também já falei muito. Agora que eu entendo a besteira que eu falava, eu não falo mais, né? Eu não gosto, apesar de ser uma tônica, né? Essa coisa que as universidades têm que formar para o mercado. Eu não gosto dessa frase, já falei, e hoje não me arrependo porque fazia parte de um contexto e até porque ela é falada. Mas não é o papel, né? Não é, eu não vejo, depois de 32 anos nas universidades, como gestor, como professor, eu sinceramente eu nunca vi um fato concreto, né, que pudesse falar assim, professor, você está errado no seu argumento. Né? A faculdade, né, as escolas, ela tem que formar o profissional que ela desenha no seu projeto, que vai ao encontro do segmento que ela quer atingir, tá certo? Até porque existe toda uma estrutura de controle da educação ou do ensino hoje por parte do Ministério da Educação que dão, mas não dão flexibilidade para as escolas, né? Porque nós temos currículos padrões, né? É uma coisa assim, as avaliações que são feitas no final, os ENADs, né? Ele é igual para todo mundo. Então, como é que eu posso ter ensinos múltiplos atendendo a característica daquele mercado, se depois eu sou avaliado dentro de um contexto único, dentro de um contexto nacional, né? Então, assim, eu não gosto muito dessa frase porque eu não acredito nela, nesses 32 anos que eu vivi, né? Que a faculdade, ela tem uma proposta, né? E essa proposta é dar condições, né? Para aquele jovem, para aquela pessoa, para aquele ser humano que entrou naquela área que ele escolheu, ter uma formação condizente. O que é uma formação condizente? Né? O máximo de qualidade do ensino possível, né? Dependendo das características, um pouco de iniciação científica e pesquisa, um belo trabalho, né? Ou pelo menos uma visão de uma extensão, do que é uma extensão universitária. Princípios básicos, né? Isso, Solange, essa é a proposta. Não dá para formar para o mercado, até porque o mercado é competitivo demais. E volátil, né? Volátil, porque o aluno entra no primeiro ano do curso de administração, quando ele sair no quarto ano, o mundo corporativo já mudou da sua área, já não é mais aquilo mesmo. Perfeito, perfeito, Solange. Então, assim, e isso de uma certa forma, né? Um abraço aí, estou vendo o Samek entrar, um abraço, Samek. Isso, de certa forma, Solange, mexeu com a perspectiva profissional dos gestores, né, do mercado de trabalho. Por quê? Porque eles entendem isso. Eles chegaram à conclusão, né? Eles chegaram à conclusão que não adianta esperar um aluno pronto de uma escola para o mercado. É o mercado, a escola habilita o profissional dentro daquela área que ele escolheu, né, a trabalhar naquele mercado, invadir aquele mercado, ter uma porta de entrada. Eu sempre digo isso, a universidade, a escola, é uma grande porta de entrada, que você vai escolher qual é o tamanho dessa porta. Né? Se você vai querer só pegar um diploma, se realmente você quer ter domínio maior dos conhecimentos. Agora, quem forma o profissional é o mercado corporativo. Né? Não é a escola, nem tem profissional pronto. Eu conheço alguns profissionais prontos que saem da universidade. Sabe quais são, Solange? Aqueles que já estão no mercado corporativo há muito tempo, né? Que já estão naquela área de excelência. Né? Então, a escola acrescenta conhecimento, acrescenta conceito, né? Mas o sangue corporativo já está correndo na veia dele há muito tempo. E as escolas, Solange, as organizações, desculpe, de uma certa forma, elas percebem e entendem isso. Então, se eu tenho que buscar parcerias com universidades, eu tenho, por que não trazer essa estrutura conceitual para dentro da minha organização? Né? Então, eu conheço várias empresas que têm, né, os núcleos educacionais. Por quê? Aí eu vou ao encontro da tua pergunta. Porque hoje, né, um núcleo educacional, o que eu resumidamente, né, vou chamar de universidade corporativa, resumidamente, né, há outros nomes e há outras extensões disso. Né? Mas as universidades corporativas, hoje, Solange, elas são pontos estratégicos das organizações. Elas pertencem à linha estratégica. Existem núcleos só para isso dentro das organizações. Por quê? Porque aí vai a receitinha do bolo, né, Solange? Vai a receitinha... Eu vou falar um tema assim bastante polêmico, mas é um tema que eu acredito, sem levantar
Bandeira ou Juízo de falou, né? Nós vivemos no mundo capitalista. Tá? Queiramos ou não queiramos, gostemos ou não gostemos, né? O nosso país e o mundo hoje, com algumas exceções, aderiram, né? Deram a vitória aos Estados Unidos na Terceira Guerra Mundial, que ficou conhecida como Guerra Fria e não como Terceira Guerra Mundial, mas deram a vitória aos Estados Unidos, por vários motivos que não vem ao caso. E no mundo capitalista, independente do mundo capitalista ou do outro regime, né, entre aspas, concorrente, que é o socialista, que eles não são concorrentes, na realidade eles são mútuos, né? É assim, a gente tem que procurar sempre o equilíbrio, né, entre empregador e empregado. Tá? Esse é o equilíbrio socialmente correto. E o empregador representando, né, a demanda de emprego e o empregado representando o quê? A oferta, um representar a oferta de emprego e o outro a demanda. Aí tem esse equilíbrio. E no mundo capitalista, Solange, é uma frase forte, mas que eu acredito muito, né? Para ter esse equilíbrio, os empregadores precisam gerar empregos. Senão não há esse equilíbrio. E no mundo capitalista, aí vai a frase de impacto, para mim, quem gera emprego é lucro. É o lucro que vai gerar mais ou menos empregos. A pandemia foi um exemplo disso, né? Quanta gente perdeu o emprego, por quê? Porque diminuíram os lucros, diminuíram os resultados, diminuíram a produtividade. Então, agora, mais cirurgicamente no ponto que você colocou, Solange, é assim, essas unidades educacionais dentro das educações, quer seja por convênio com universidades ou por desenvolvimento próprio, são núcleos estratégicos que visam, não exclusivamente, mas visam lá na frente o funcionário mais bem treinado. A universidade corporativa é uma nova repaginação para o conceito antigo de treinamento e desenvolvimento. Né? Um funcionário bem treinado, Solange, ele vai ser mais produtivo, ele tende a ser mais produtivo. Né? O funcionário sendo mais produtivo, tendo melhor produtividade, ele tende a gerar melhores resultados. E os funcionários gerando melhores resultados, as organizações passam a ser mais competitivas. E hoje nós vivemos num mundo extremamente globalizado, né, onde o espirro na América do Norte causa uma gripe tremenda na Europa, né, dependendo da influência econômica do país, esse espirro, né, essa gripe vira uma pneumonia, tá certo? E assim, Solange, num mundo extremamente globalizado, isso quer dizer que é um mundo extremamente competitivo. Quando você era jovem, Solange, quando eu era jovem, que nós temos a mesma faixa etária, mas eu não vou falar a idade dela, mas nem por decreto. Então, mas nós nascemos na geração de 1950, naquela década. Baby boom. Né? Quando a gente queria comprar uma calça jeans, né, Solange, você lembra? Ou comprava uma ali, que era cara, ou tinha uma versão mais popular, que era a tal de Starup. Né? Hoje, ou seja, não havia competitividade que existe hoje. No mundo globalizado não tem como. Né? Vai gerar emprego, Solange, aquele que é melhor, que é mais competitivo. Bom, vai ser competitivo aquele que busca melhor produtividade. E é por aí que a gente vai. Vou pegar esse link aí, vou pegar a sua fala sobre a formação no ambiente de trabalho, como a empresa está treinando o seu colaborador. Danilo, você poderia me dizer qual é o perfil profissiográfico que a empresa, que a organização corporativa procura hoje? Porque antes, no nosso tempo de faculdade, o CDF era o mais procurado, aquele cara que... Não é? Mas hoje, já diante de todo esse cenário que você nos colocou tão bem, nos descreveu tão bem, que eu concordo plenamente, quem é que a empresa hoje busca para o seu ambiente de trabalho, inclusive diante de todos esses desafios que a pandemia nos trouxe? Legal. Tipo, tem que me rascar? É assim, Solange, dentro desse gancho da competitividade, né, existe também um outro fator que não existia na nossa época, que é assim, que é a oferta de mão de obra especializada.
com uma ou outra oscilação, né? Uns mais e outros menos, né? Mas hoje a gente pode falar que em praticamente todos os segmentos, né, nós temos mão de obra especializada no mercado. Alguns segmentos isso é um pouquinho mais crítico, né? Eu sempre falo para os alunos quando eu dou aula para o curso de administração, eu tenho duas notícias para o primeiro dia de aula, né? Que é para ver o que ele quer ser quando crescer, né? A notícia que eu dou para eles é assim: a área de administração hoje no Brasil é a que mais gera emprego, ainda é. Aí eles ficam todos contentes, né? Aí vem a segunda notícia, mas é a área que mais forma a gente também no Brasil. Então precisamos ver, a gente precisa se posicionar onde que a gente quer ser, né? Por que eu falo isso, Solange? E aí vai ao encontro da sua pergunta. Qual é o perfil profissiográfico que as empresas procuram hoje, né? Primeiro, eu faço sempre uma crítica às empresas, às organizações, né, que, via de regra, né, as portas de entrada, chamada de admissão, e as portas de saída, chamada demissão, elas não conversam nas empresas como deveriam conversar, né? Por quê? Você, via de regra, contrata alguém pelo aquilo que ele diz que é, e você demite essa pessoa pelo aquilo que efetivamente ele foi. Então já existe um buraco monstruoso que a educação corporativa já identificou esse nicho e está trabalhando nisso, para definir qual é o perfil profissiográfico. Por quê? Porque hoje, cada dia mais, em virtude de você ter, né, pessoas com formação, mesmo em áreas bastante críticas, você tem. Ou seja, você pode escolher hoje, e até porque, né, aí tem um problema social maior, que é o desemprego, que acaba, de uma certa forma, não inibindo, mas distorcendo esta relação, né? Ou seja, há uma possibilidade de escolha de mão de obra especializada, né? E hoje há um apelo maior dessa escolha em virtude, né, do desespero que os trabalhadores têm para arrumar um emprego, né? Mas vamos olhar a parte mais teórica disso, né? Porque na parte prática a gente vai descambar por uma live das sequelas e buracos sociais, mas vamos ficar nas questões corporativas, né? Hoje, né, pede-se nas empresas, existem 3 grandes tipos de profissionais hoje, Solange, e a educação corporativa ela está migrando muito para isso, né? Existem 3 tipos de profissionais hoje, né? Aquele que é muito bom tecnicamente, que é aquele que tem uma habilidade mais prática, tá certo? Aquele que é muito bom conceitualmente, aquele que tem uma habilidade mais associada, né, ao conhecimento propriamente dito, né? E aquele que é muito bom nas tratativas humanas nas organizações. Tá? Existem mercado para esses 3 segmentos. Né, para esses 3 perfis, não segmento, desculpe. Existe mercado hoje para esses 3 perfis. Quem é muito bom, né, em atividades mais práticas, mais manuais, quem é muito bom naquelas atividades mais ligadas ao conhecimento, mais cognitivas, um consultor, um auditor, tá certo? E existem também os segmentos onde está a maior fatia de buracos, né? Que é aqueles caras bons em lidar com gente. Saber lidar com gente. Por quê? Porque por mais que alguns consultores falem ao contrário, né? É muito difícil, é muito fácil você formar um profissional técnico, é muito fácil você formar um profissional conceitual, mas é muito difícil você formar um profissional com habilidade humana. É muito difícil. Dificílimo. Você pode até despertar uma coisa que já existe nele, mas é complicado porque normalmente as habilidades humanas, né, elas são despidas de pré-julgamentos e preconceitos, né? E o ser humano, antropologicamente falando, né, ele é criado em cima de dogmas, de preconceitos, valores, de preconceitos. Valores, né, próprios, né? Ou a gente vai falar que o mundo é igual. Não é igual, né? A gente sabe que a gente gostaria que fosse, mas a gente sabe que não é por vários motivos. Então, o perfil que se procura hoje, as empresas cada vez mais, Solange, elas estão preocupadas não só em estabelecer perfil de cargo, tá? Porque isso já está meio que institucionalizado em definir perfis de cargos, né? O que pessoas, que habilidades eu preciso, né,
para desenvolver aquele tipo de cargo. Então, domínio de inglês, domínio do Excel, domínio do Windows, domínio do raio que os parta. Mas existe uma sequela, que é a conversa da entrada e saída, que hoje as universidades corporativas, os núcleos educacionais estão tomando tempo para isso, que é assim, estabelecer também o perfil da pessoa para aquele perfil de cargo. Porque se existe espaço para todo mundo, e existe, a gente tem que procurar colocar, Solange, as pessoas no lugar certo. Então não adianta você, por exemplo, dar um cargo de liderança, um cara que trabalha há 20 anos naquilo e tecnicamente ele é perfeito, que ele parte para um novo perfil, que é liderar pessoas, ele não tem nenhuma habilidade com isso. Se a gente tivesse 3 horas de live aqui, eu ia ficar 3 horas só dando exemplos do que eu já vi na vida, de pessoas que acabam sendo queimadas, né, numa linguagem corporativa, né, acabam sendo queimadas, porque muitas vezes são guindadas, né, a perfis que eles não têm. Nós, Solange, vamos falar do que integra as nossas áreas profissionais. Quantas vezes nós já vimos excelentes professores sendo péssimos coordenadores? Sim. Né? Quantas? Não dá exemplo, hein, Solange? Não dá exemplo, só dá exemplo, só pensa conceitualmente. Então, hoje... diretores também. E diretores também. Né? Quanto mais alta a escala hierárquica, né, mais alta a necessidade, né, de saber lidar com gente. Eu digo sempre que uma empresa, Solange, ela é composta, tem os 4 P's do marketing lá, do Porter, as forças de Porter, tem os 4 que já são 6 para alguns autores. Eu, como um cara da área de comportamental, né, da área de estrutura, da área estratégica, eu falo assim, que as empresas ela têm 3 P's: processos, né, projetos, processos e pessoas. Ela tem que saber ligar com isso. Então, profissionalmente falando, qual o perfil que se procura hoje? As universidades, as escolas, desculpe, as organizações hoje caminham para desenhar o perfil da pessoa, definido, por exemplo, por traços de personalidade que são compatíveis com aquele cargo. E aí, eu só, para encerrar essa tua questão e abrir para a próxima, eu só faço uma diferenciação que existe, e isso não está muito claro nas escolas, mas está muito claro nas empresas hoje, né? Que é a diferença do especialista e do generalista. Né? Hoje, né? Hoje não existe, na minha opinião, olhando inclusive essa convergência que há entre escola e empresa, essa função de generalista e especialista, que é essa definição clássica que existia, né, ela sumiu. Hoje é um profissional só. Porque no mercado competitivo nós precisamos criar a nossa identidade. Eu costumo falar assim, eu sou um professor da área estratégica, ok. Mas para conhecer a área estratégica, eu preciso conhecer um pouco da lida humana. Eu preciso ser um psicólogo? Não. Mas eu preciso buscar na psicologia aquilo que se relaciona com a minha área. Né? A mesma coisa de leis. Né? Para definir estratégia, a gente precisa conhecer leis. Eu preciso ser um advogado? Não, mas eu preciso buscar nas leis aquilo que alimenta a minha área. Então, brincar de uma forma lúdica, eu falo hoje que o especialista hoje, na versão antiga, hoje ele tem que ser um puta de um especialista. Porque ele tem que navegar pelas áreas de interface com a sua especialização, buscar esses conhecimentos para cada vez mais ele criar essa identidade. Então, eu fiz estou te enrolando até agora para responder assim, qual é o perfil profissiográfico? Hoje as empresas elas podem e devem cada vez mais vão escolher profissionais para uma determinada função que já tem algum tipo de identidade. Vai acontecer nas escolas, nas empresas, já está acontecendo, aí sim o que acontece nas escolas. A gente só contrata um professor se ele tem identidade com aquela disciplina, senão a gente não contrata. É isso aí. Danilo, você diria que há uma distância importante, uma distância entre aquilo que a universidade tradicional, que a escola tradicional oferece na formação dos possíveis, dos futuros profissionais que vão ocupar os cargos nas organizações, e a educação que é oferecida no ambiente do trabalho por esse processo próprio de educação
das corporações? Ou seja, há um perigo de esse segmento das universidades corporativas ganhar o espaço, ou seja, é que já está ganhando, né, o espaço do ensino tradicional. Porque eu vejo que nós já estamos atrasados há muito tempo. Há muitos anos atrás eu ouvi alguém dizendo que as corporações, as universidades corporativas estavam muito à frente do que nós estávamos oferecendo na escola tradicional. Você diria que esse buraco entre o que o nosso aluno aprende no nosso ambiente, no que nós oferecemos no nosso processo, na nossa organização pedagógica, como você mesmo disse, que está amarrada a um currículo que deve ser obedecido, não é? E o processo de mudar um currículo, ele é muito complicado, porque nós temos que obedecer a regras que o Ministério da Educação impõe, enquanto que há uma liberdade muito grande dentro das corporações para a formação do seu colaborador. Bom, a pergunta é, você reconhece essa distância? Você vê que isso vamos dizer, ameaça, não sei se essa é a palavra correta, o que nós oferecemos na escola tradicional, Danilo? Ok. Primeiro, eu queria corroborar com essa tua frase de que alguém, não sei quem falou isso para você, mas eu concordo com essa pessoa, né? Que nesse contexto as organizações corporativas estão à frente, né, das escolas, né? Até porque, Solange, assim, não dá para comparar, né, e muita gente faz isso, a velocidade de mudanças numa universidade com a velocidade de mudanças nas empresas, nas corporações, nas organizações. Não dá. São coisas totalmente distintas, né? São veículos diferentes, são propostas diferentes. Então, eu fico muito bravo quando eu falo assim, aí como professor, como educador, isso me ofende, né? Quando fala que as educações comparadas, que as escolas comparadas às organizações são lentas demais. São em TNC. Se é para comparar alhos com bugalhos, né, elas têm que ser porque são propostas totalmente diferentes. Então, eu queria deixar esse registro, né? Não dá para comparar, se você quer comparar o produto ensino com o produto fabricação de aço, meu filho, né, no linguajar popular, canta para subir que esse corpo não te pertence, brincando, ludicamente falando, né? Então, assim, não dá. A gente tem que saber o que nós estamos comparando, até para fazer. Porque quando eu falo que a velocidade das mudanças numa universidade é bem mais lenta que as organizações, não é só um comentário, é um juízo de valor. E quando a gente faz um juízo de valor, né, a gente precisa ter alguns cuidados, né, do que realmente eu estou, né, avaliando. Então, eu sou contra isso. Agora, não dicotomia, né, mas essa diferença de ambiente, Solange, eu acho que não vai acontecer, respondendo a sua pergunta, que os núcleos educacionais, né, dentro das corporações, as universidades corporativas, né, elas não tendem a roubar essa cena das escolas, porque as organizações não vão errar como as escolas erraram, achando que poderia formar alguém com a cara daquele mercado. Tá certo? Não vai. Até porque os perfis dos alunos são totalmente diferentes e nós, como professores, sabemos disso, né? Então, elas não vão errar como as escolas erraram. Até porque há uma proposta bem... eu estou falando do universo que eu conheço, desse processo educacional dentro das organizações, e do universo que eu conheço, que é enquanto educação dentro de uma escola, né? São papéis diferentes, né? As universidades, né, elas formam profissionais para uma área, né, e vão continuar formando. As universidades corporativas ou os núcleos educacionais dentro das empresas, né, eles não têm essa proposta e não podem fazer isso, de formar gente para uma área. Por quê? Porque eles vão atender demandas específicas.
Então, naquele meu grupo, naquela minha organização, né, eu estou querendo dar uma roupagem mais de cidadania, por exemplo. Né? Então, a universidade corporativa ela vai atuar nisso. Ó, vou te mostrar o que é uma cidadania e como nós, organizações, temos isso. Então, assim, já é um treinamento, eu disse que é uma repaginação do conceito tradicional de treinamento e desenvolvimento, a famosa área TD, e tem de ser, né? Mas é algo já direcionado, Solange, é algo mais específico, né? Já há uma identificação de um problema quando se tem uma estratégia, quando se tem um processo dentro dessas unidades, né? Não é uma abordagem ampla como é uma escola. É uma abordagem... Seria uma formação baseada na própria filosofia, na própria missão da empresa, o foco que a empresa... Tem de ter. Mais do que isso, Solange, né? É uma formação direcionada para atender uma demanda específica, cirúrgica. Agora, nós precisamos fazer isso, melhorar essa produtividade, e essas demandas advêm, sim, dos relatórios de gerenciamento, elas não nascem por acaso, tá? Elas não nascem por acaso, elas têm uma demanda própria, né? E é exatamente isso, Solange. Como é que a gente vai direcionar? Em cima de quê? Em cima da missão, em cima da visão e, mais ainda, né? Em cima dos valores institucionais. Qualquer empresa hoje, né, bem organizada, estrategicamente, ela tem que estar bem definida, essa coisa da missão, da visão e, sobretudo, dos valores organizacionais. Então, eu não vejo esse risco. Agora, eu vejo um outro risco, que é uma pergunta que eu me faço baseada na tua pergunta. Qual é esse outro risco? Com esse perfil que cada vez mais se consolida no mercado como um todo, as escolas, assim como fizeram na marra com a pandemia, elas têm que se repensar. O professor tem que se repensar. Não adianta o professor falar assim, não, eu detesto tecnologia, esse nem volta mais para o presencial. Porque a pandemia ela trouxe esse desastre humano para o mundo. Indesejável. Mas ela trouxe também alguns pontos de reflexão e nós passamos, e ainda passamos e vamos continuar passando, por alguns processos de adaptação que, para mim, tende a colocar a escola num rumo que até então ela estava um pouco resistente. A pandemia ela fez com que a educação, e aqui eu estou falando de gestão escolar, de professor e de aluno, o triplé, o grande triplé escolar, se readaptasse e fizesse não só um reolhar, e o Samek acho que está me ouvindo ainda, estou falando bem alto para ele ouvir, viu, Solange? Essa pandemia... O Samek está à frente de tudo, ele pensou rápido. Isso. Então, assim, meu amigo, a pandemia ela trouxe um reolhar, obrigatório no ensino presencial, e ela está trazendo um reolhar obrigatório mais ainda no ensino EAD. Sim. Porque o aluno, 99,9999%, ele tinha dois cenários para olhar e testar na pele. Ele tinha o cenário do ensino presencial e ele tinha o cenário do EAD. Agora, apareceu assim, caiu, por causa da pandemia, este outro cenário, que é o ensino remoto, que carinhosamente já estão chamando até de ensino híbrido. Eu não acho que isso é ensino híbrido, mas já estão chamando. Isso não é ensino híbrido. Os conceitos estão muito errados. Mas a gente sabe, né, Solange, por que estão usando isso? Para aproveitar uma discussão que já existe, que não levou a nada. Isso não é um ensino híbrido, isso é um método de ensino, é diferente. O ensino remoto é um método, é uma forma de se trabalhar o ensino. Então, o ensino remoto é um ensino emergencial, que está sendo aplicado sem didática específica, sem nenhum treinamento para os professores específicos, que foi a pandemia apenas escancarou um processo que já vinha acontecendo nas escolas, a falta de uma formação
da didática adequada para o ensino à distância, porque o que nós temos do ensino à distância é direcionado para adultos, e nós já temos um currículo próprio, uma didática própria, porque não se pode repetir o que se faz no presencial, que é o que se tenta, né? O professor que não tem a formação para um ensino à distância correta, uma formação correta, ele tenta repetir o que acontece no ensino presencial, lá na plataforma virtual. E aí é uma tragédia, porque não é assim que funciona. Né? Perfeito. Então, só para completar o que você está falando. Acabei de ver aqui a entrada, Solange, estou vendo aqui no chat, do meu irmãozinho, meu amigão, uma pessoa que você gosta muito. É uma mente, assim, é uma mente fantástica, meu querido. Beijão, Marcelo Arias. Está aí no nosso chat também. Tá? Parabéns, Arias. Fiquei sabendo do casório. Felicidade para você. Um beijo grande, meu amigo. Então, Solange, mas esse teu ponto de reflexão, né, que foi uma fundamentação mais técnica sua, até porque, né, você, não importa que é professora, você já está estudando isso, né, você já atenta ao mercado, já entrou para estudar isso, né, eu digo assim, eu sempre digo isso, você sabe, né, Solange, mas pode ser que tenha muita gente aqui que não saiba, né, eu acho que o bom professor, quando é que a gente tem que parar de ensinar? Quando a gente para de aprender. O dia que eu deixar de ser aluno, eu tenho que deixar de ser professor. Como é que eu vou ensinar uma coisa se eu não aprendo mais? Beijão para você também, Marcelo. Então, assim, você já antenada com isso, né? Já está mergulhando aí nos cursos que eu sei que você está fazendo, mas voltando àquele ponto de reflexão que eu estava trazendo, Solange, existe hoje, que foi meio que a fórceps, né? E uma semana falou assim, a partir da semana que vem, né, vocês, alunos e professores, né, vão trabalhar de forma remota, né, e nós ficamos no meio de campo, porque uns estavam no presencial, o outro estava no EAD, e aí aparece, né, no colo e como obrigação, e nós já estamos há 2 anos isso. E eu acho que a gente até evoluiu, né, por uma necessidade, a necessidade também faz com que a gente evolua nos ensinos remotos, né, no ensino remoto, mas eu não tenho a menor dúvida, Solange, né, dizem, né, o senso comum fala assim, nada será igual, né, antes da pandemia. Nós vamos ter um novo normal. Eu só não sei que diabo de novo normal é esse, mas nós vamos ter um novo normal. E eu diria para você, Solange, que a educação como um todo, né, ela não vai ser, ela já não é e não vai voltar ao que era em 2019. Não vai. Não vai. E ele há de querer, Solange. Não dá mais para viver. Não é só por causa da pandemia. Não é só por causa da pandemia. E eu acho que o principal ponto de reflexão está em nós. Sim. Professores, Solange, nós. Esse é o ponto principal de reflexão no ensino educacional. Qual é o meu papel? Ou o professor muda, ou ele vai sair do mercado. Já está saindo. Ou muda. E aí, e não é nem o mantenedor, sabe? Não é nem o reitor, não é nem o gestor. Ou o professor muda, ou o aluno vai mudar ele. Ou o aluno muda com ele. Né? Porque o aluno também está cada vez mais reflexivo, né? Muito mais reflexivo. Né? Aproveitando... Então, chamando aqui para o nosso assunto, que é a Quanto tempo nós temos, Solange? Quanto tempo nós temos? Nós temos 10 minutos. Epa, vamos aí, isso é tempo para chuchu, manda. Não é? Então, continuando, né, o assunto da formação, da educação que acontece no ambiente do trabalho, o papel do ensino à distância, ele é primordial, ele é um instrumento utilizado. Você tem conhecimento disso? Assim, não sei se você tem alguma informação, mas eu tenho visto, inclusive pelo curso de pós-graduação que eu estou fazendo de design instrucional, não é? O mercado de trabalho que busca o profissional do design instrucional, que é um especialista na organização pedagógica de um curso à distância, né? Empresas que procuram esse profissional para montar os seus cursos de treinamento de educação. A pergunta é,
você vê o ensino à distância como um aliado para essa formação no ambiente de trabalho? É assim, Solange, eu não vejo, eu estou vendo isso, né? Eu estou vendo, e mais até do que eu tinha expectativa de ver, né? Até porque, para as empresas que buscam resultados, né, é uma metodologia menos onerosa, tá certo? Ela é mais rápida, ela pode ser, inclusive instituída fora do horário de trabalho, tá certo? Então, tem toda uma prerrogativa, tem todo um aspecto, né, que favorece a inclusão cada vez mais do ensino EAD também nos ambientes corporativos. Porém, né, eu faço um alerta, né? Esse papel reflexivo que o ser humano, né, tem cada vez mais, e com esse advento chamado, né, de aula remota, de ensino na forma remota, há que se repensar também o EAD dentro de um processo instrumental, né? Ou seja, o que é um processo, o que eu estou chamando de um processo instrumental? O EAD não pode mais ser repetitivo como ele é hoje. Se o cenário hoje, o mundo é globalizado e o mundo é competitivo, né, a gente precisa ter elementos diferenciais nessa competitividade. Então, assim, se todo mundo oferecer a mesma coisa, né, porque comprar em lote tem um custo menor, você perde o diferencial competitivo. Então, as empresas estão buscando, sim, estão incluindo cada vez mais o EAD nas suas propostas educacionais, dos seus núcleos educacionais, nas suas universidades corporativas, porque tem vantagens para ela nisso, mas ela está buscando, e você sabe que eu acabei a minha pesquisa de doutorado há alguns meses, e esse grupo que eu pesquisei é um grupo grande de 6 empresas que tem universidade corporativa, né, que é muito claro para ele. Essa universidade, inclusive, está ligada é um núcleo de apoio à gestão principal desse grupo, né, a hold. Eles não têm uma hold, mas é como se fosse. Há uma hold, tão importância que tem, mas eles estão buscando parceiros, né, porque as empresas, quando elas fazem opção por ensino EAD, elas não vão fabricar conteúdo. Não é papel delas. Isso é papel da escola. Né? Criar conhecimento, criar conteúdo é papel da escola, da universidade, não é papel da empresa. A empresa ela quer usufruir desse produto para melhorar a capacidade, as habilidades, a produtividade, a rentabilidade, o diabo que for. Né? Então, cada vez mais, Solange, elas estão buscando produtos diferenciais. Então, né? Então a EAD é uma realidade nas organizações, mas não venham com as mesmices que o bicho não tá colando. Então, nós achamos aí uma convergência entre escola e organização. Existem outras convergências, né? Eu acho que eu diria que essa convergência é uma convergência instrumental, tá? É um tipo de treinamento e desenvolvimento em um processo educacional que eu estou escolhendo, tá? É sim uma convergência que tende a crescer e tende a se acentuar. Ela já está crescendo. Mas eu diria que a maior convergência que existe entre a escola, né, e a universidade, né, no caso, entre a universidade e as organizações, no caso, aquelas que adotam, né, um modelo de núcleos educacionais ou universidades corporativas, a maior convergência, sim, é a proposta. É a proposta que é a mesma com finalidade diferente. Né? Uma ensina para formar para o mercado. Né? A outra ensina para formar para uma necessidade específica para gerar melhor produtividade e melhor resultado. Ou seja, a abrangência é grande, a finalidade é diferente. Tá bom? Bom, Danilo, infelizmente a nossa conversa chegou ao fim. Eu quero te agradecer muito. Não, ao fim não. Você vai me convidar para fazer outras lives? Que chegou essa? Mas essa era o que eu ia falar exatamente agora, porque
é um assunto que não se esgota, nós precisamos falar mais sobre esse e outros assuntos dentro da educação, principalmente da educação à distância, que a Unialphaville é uma grande especialista nessa área. Eu estou atualmente estou coordenando o curso de docência da Unialphaville, que é exatamente um curso que vai formar os profissionais que vão atuar no ensino à distância com a didática correta. Estou fazendo aqui o meu comercial também. Mas nós temos muito assunto pela frente. Danilo, em nome da direção da Unialphaville, eu quero te agradecer imensamente por ter nos dado a oportunidade de estar com você, de você compartilhar seu conhecimento, sua experiência vasta na área da educação, e eu espero muito que você esteja conosco em outros momentos. Com certeza eu vou te explorar bastante. Ok? Ok. Obrigado, Solange. Obrigado a todos aí pelo convite. Pode contar comigo sempre. A Unialphaville, enquanto uma instituição com identidade própria, ensino superior, ela já está nascendo com essa característica de observar o que está mudando no mercado, né? Eu não tenho dúvida que a ideia dos seus criadores, né, associada, né, a tua expressão enquanto educadora, né, a tua identidade enquanto educadora, ela só tende a somar, né? Ou seja, ela está nascendo como diria o velho ditado, né, e você sendo uma mineira, aí, ó, né? Você como sendo uma mineira de coração, né? Ela já está nascendo com queijo, né? Com queijo, com o garfo, com a faca e com a goiabada também, né? Goiabada e queijo, com Romeu e Julieta. Nossa, que casamento perfeito, né? Então, é isso aí, Solange. Muito bom trabalho para você. Muito obrigada. Muito obrigada de coração por ter abrilhantado essa série Explicando Educação. E eu quero lembrar os nossos ouvintes que hoje nós estamos fazendo, essa semana foi na quarta-feira, porque o tempo do Danilo é muito ocupado e ele achou uma brechinha hoje para nos atender, mas na próxima semana nós voltamos com o nosso dia e horário nas quintas-feiras, às 10 horas. E o tema também da próxima semana está imperdível, eu vou anunciando durante a semana. Danilo, um abraço grande, muito obrigada por tudo, por esse momento. Tchau, querida. Beijo. Foi muito legal. Até a próxima quinta-feira. Até lá. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.